Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei com medidas contra a corrupção. Um dos itens aprovados foi a responsabilização de juízes e membros do Ministério Público por crimes de abuso de autoridade. Entre os motivos listados está a atuação pela motivação política partidária. Essas medidas já vinham sendo discutidas desde 2009, quando foi criado o segundo Pacto Republicano do Estado, um documento que foi elaborado pelos três poderes da República, com representantes do Ministério da Justiça, da Câmara, do Senado e do Poder Judiciário, defendia um sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo. Nesta edição do Palavra Aberta, nós vamos conversar com o deputado Osmar Serralho, do PMDB do Paraná. Ele representou a Câmara na elaboração desse pacto. Eu sou Regina Assunção e o programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Osmar Serralho, o senhor que participou direto desse pacto, que já gerou até algumas medidas que foram implantadas, né? Como o programa de proteção a testemunhas, né? A criminalização dos grupos de extermínios. Eu queria que o senhor falasse para a gente essas medidas de combate à corrupção que foram aprovadas agora, qual a ligação que tem com esse pacto? Bom, primeiro, para entender bem o pacto, foi no governo Lula. O governo Lula estabeleceu, junto com o presidente na época do Supremo, que era o ministro Gilmar Mendes, a possibilidade de aprofundar os estudos em relação a uma justiça mais ágil e mais acessível ao cidadão. Essa composição foi feita por membros do Ministério da Justiça, pelo Executivo, no Legislativo por 2 deputados, dos quais eu era um, e o atual governador do Maranhão, que é juiz federal, o Flávio Dino. Nós representávamos a Câmara, havia 2 senadores e da Justiça, quem integrou foi o próprio ministro Gilmar Mendes, e o ministro hoje, ele era do Superior Tribunal de Justiça e hoje ele é ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Teori Zavascki. E ali foram feitos todos esses estudos, acima de tudo uma preocupação muito grande em relação, evidentemente, a essa acentuação dos crimes que vinham se sucedendo com grupos de extermínio, enfim, e a corrupção que todos já identificavam. E um dos itens, e aí respondendo a sua pergunta, que consta claramente, isso pode ser conferido em 2009, quando foi criado o pacto, era reexaminar-se a lei orgânica da magistratura e a lei que disciplina os abusos de autoridade. Daquele estudo, resultou uma proposta que foi encaminhada para o Congresso Nacional. Então, essa não é, claro, uma discussão de agora. Talvez o momento não fosse o mais azado, mas a dificuldade que tem aí são opiniões. Para alguns, é exatamente este o momento. No momento de crise, é que você deve enfrentar as dificuldades que se apresentam. Seria bom, então, o senhor explicar que crimes de responsabilidade que foram aprovados pela Câmara agora. Então, a gente fica até surpreso com a surpresa da população. Porque o que se diz é que nós estamos criminalizando situações, enfim, criando fatos que iriam dificultar a Lava Jato. Então se coloca de um lado a Lava Jato com essa produção nossa. Não tem nada a ver, eles não são conflitantes. Se você observar, Regina, e você vai ficar surpresa, e eu convoco isso a todos os telespectadores que tenham esse mínimo de cuidado, que peguem as leis que estão em vigor para perceber se houve alguma novidade que nós implantamos em relação, por exemplo, à responsabilização dos juízes. Para você ter uma ideia, nós estabelecemos 9 condutas. Essas 9 condutas, as 4 primeiras, estão previstas já hoje como crime de responsabilidade de um ministro do Supremo. Se um ministro do Supremo fizer, e está aqui a lei de responsabilidade, você pode conferir com a proposta nossa. Se um ministro do Supremo proferir julgamento, quando por lei seja suspeito na causa, ele comete crime de responsabilidade. Isso foi posto por juiz, estão dizendo que isso nós estamos exagerando. Está escrito, exercer atividade político-partidária é crime de ministro do Supremo. O juiz não pode ser, porque nós colocamos e dá toda essa
insatisfação que nós identificamos, né, junto à magistratura. Depois, ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo. Ou seja, um juiz, aqui é para ministro, o ministro que incorrer nisso, ele pode ser cassado como ministro do Supremo. E nós estamos colocando uma forma de responsabilizar os juízes que não fazem audiências, que não julgam, que atrasam processos. A mesma linha de raciocínio nós estamos trazendo do ministro para os juízes. E, finalmente, proceder de modo incompatível com a honra e dignidade, dignidade e decoro de suas funções. Você imagina? Vê muitos crimes de venda de sentenças, você falou tudo. Né? Para exemplificar uma coisa que a população entenda mais facilmente. Um juiz vende uma sentença. Isso não é indigno para a magistratura? Isso não é uma falta de decoro? Para o Supremo é. Para o ministro do Supremo é. E nós colocamos... isso não era incluído, então, para os juízes? Para os juízes, para os membros do para os Ministério juízes Público. já existe. Só que nós agora estamos... Veja só, nós não criamos, isso que é importante, nenhuma conduta que está prevista naqueles 9 itens, e eu lanço um repto à população, aos juristas, aos membros da magistratura, do Ministério Público, que identifiquem um desses itens que já não esteja previsto na legislação. Seria sistematizar, então? Você falou tudo. Nós estamos trazendo para uma norma aquilo, por exemplo, aqui, está previsto aqui, está na lei da magistratura, está no Código de Ética da Magistratura. Mas por que a gente tem uma sensação de impunidade também para os juízes que são aposentados quando se descobre uma conduta dessas? Regina, isso é uma das razões por que nós estamos atuando. Nós reiteradamente recebemos reclamações de comportamentos do Ministério Público e da magistratura e que nós não podemos, porque hoje quem pode responsabilizar criminalmente alguém só pode ser o Ministério Público. E é da natureza humana. Nós sempre reclamamos das corporações. Então as corporações da magistratura têm vícios? Tem. As corporações do Ministério Público têm vícios? Tem. A OAB tem vícios? Tem. O Conselho Federal de Medicina tem. Todos nós sabemos, mas não é o Conselho, nem a OAB, né? Não é a instituição que é viciada, mas existem pessoas que não estão agindo adequadamente, corretamente, eticamente. E essas pessoas, de alguma forma, precisam ser responsabilizadas. Cada um responde pelos atos que praticou. Mas voltando para os 9 itens. Aqueles que não estão já tipificados como crime para ministro do Supremo, estão previstos, é só conferir, na Constituição Federal ou na Lei Orgânica da Magistratura. Todos, absolutamente todos os comportamentos que estão ali já estão na lei. O problema é como responsabilizar. Um juiz vende uma sentença. Como responsabilizar? O que nós estamos, de alguma forma, criando é um mecanismo que possibilite a sociedade civil também participar. Como? Através da Ordem dos Advogados do Brasil. Pela norma que nós aprovamos, a Ordem dos Advogados do Brasil pode propor uma ação penal, porque hoje quem pode propor ação penal é só o Ministério Público. Não é fácil. O que a gente não quer dizer é que não existam ações do Ministério Público contra promotores. Mas é evidente que há uma dificuldade maior dentro da corporação, com os companheiros, com os colegas, alguém propor ação penal. Nós estamos ampliando isso. Nós não vemos nada mais claro e transparente para a sociedade no combate à corrupção. Isso aqui só incide para quem não tem conduta correta. Quem tem conduta correta não precisa se preocupar com a lei já em vigor. Nós apenas estamos realmente sistematizando e agora, é bom a gente esclarecer, para mostrar que nós não estamos assim tão fechados, nós estamos em discussão, nós estamos em conversação com o Ministério Público, com a magistratura, nós queremos construir alguma coisa que fique claro para eles e para a população que nós não concordamos com o juiz corrupto, nós não concordamos com um membro do Ministério Público corrupto. Agora, isso nós vamos costurar junto com o Senado também, porque agora está no Senado, mas eles estão lá com o resultado do pacto federativo, está lá no Senado, aí eles vão apreciar, vai vir para nós, que nós não apreciamos o deles ainda. A ideia é fazer uma junção disso tudo e costurar alguma coisa que seja realmente palatável àqueles que queiram responsabilizar quem não tem conduta correta. Quem tem conduta correta não é afetado. Agora, vai estar previsto também alguma punição mais severa para esses juízes, para que realmente, como o senhor estava lembrando, né, eles são aposentados e as pessoas não veem uma punição, só acho que 1 ou 2 que você vê falar que foi preso,
né, por uma conduta errada. Quer dizer, o que vai ser previsto de penalidade para esses juízes? Na verdade, esses crimes estão dispostos nesse projeto de lei, com cada um com sua punição, com a sua consequência, inclusive em relação ao direito à liberdade, que é reclusão, detenção, prisão, depende da situação. É nesse aspecto que eu acho e a gente percebe que há uma costura para que a gente entre em entendimento com o Ministério Público e a magistratura e que a gente talvez, eu não estou dizendo que isso venha a acontecer, porque isso depende da votação, não sou eu que vou me adiantar, achar como alguém que apareceu na televisão e vocês têm que aprovar, porque senão... Isso depende, cada um tem sua concepção, cada um tem sua formação intelectual e sabe, eu tenho formação intelectual nessa área. Eu sou professor de Direito na universidade. É por isso que eu fico chocado. Você pegar normas que já estão postas no sistema jurídico e daí alguém dizer que nós estamos querendo terminar com a Lava Jato. Eu fui relator da CPI do Mensalão. Quem emparedou ministros, deputados, é só ver, banqueiros, quantos estão hoje na cadeia como decorrência de uma CPI que eu fui relator, indiquei, apontei, apesar de todas as pressões imagináveis e nem imagináveis. Olha, se nós fizemos isso é porque nós lutamos contra a corrupção. Agora, dizer que isso vai afetar a Lava Jato, nós gostaríamos de dizer como? Então a norma que está em vigor já está afetando. Por exemplo, a questão de emitir opinião sobre processos que estão em andamento. Isso também já está previsto na legislação, mas não tem uma punição correta para isso. Você disse tudo. Está na lei da magistratura, e na lei orgânica. Está na lei orgânica da magistratura, está né? na lei orgânica do Ministério Público, mas a lei, ora a lei. Não é assim que alguém dizia, se não me engano, Getúlio Vargas, a lei, ora a lei. A lei é para os inimigos, para os amigos, nós temos as alternativas. Tá certo então, deputado. Muito obrigado por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço essa oportunidade, até porque a gente fica muito aflito. Os deputados que refletiram, pensaram, que não são demagogos, não fazem um oba-oba, que querem que a população entenda que nós estamos aqui. É uma atitude espinhosa nossa essa. Esse momento é um momento difícil, mas o mais difícil para nós é percebermos que quando nós achamos que estamos agindo de acordo com o que a população quer, porque a população vive reclamando, porque a população em geral não percebe. Mas quando você geral foi esse do Lava Jato, né? Mas quando você fala pontualmente, você vai pegar, pois é, tem o caso do fulano que ficou assim, assim, assado, tem o fulano que sofreu isso. A gente precisa entender que nós estamos numa república, que todos nós somos iguais. Cada um de nós responde pelo que pratica. Cada um vai ter que efetivamente mostrar à sociedade que é bem intencionado. Não pode estar acima da lei. Né? Não pode estar acima da lei. E quem é bem intencionado não precisa ter nenhuma preocupação com isso. E para concluir, Regina, a Câmara está aberta, o presidente da Câmara, Rodrigo, está aberto, o presidente do Senado está aberto, essas conversações estão acontecendo. Nós queremos um pacto realmente em que ninguém esteja acima da lei. Mas também a gente quer algo que fique muito claro que nós queremos o sucesso, nós queremos sim que todos os instrumentos de investigação da corrupção, como eu mostrei, como eu atuei, eles obtenham êxito. E nós em momento nenhum atrapalhamos. É pena que a gente tenha toda essa dificuldade, eu quero agradecer a vocês, quero agradecer à TV Câmara, essa dificuldade toda que nós temos para mostrar o óbvio. Qual é o óbvio? Que cada um de nós, acima de tudo, quem zela pela lei é o Ministério Público e o Poder Judiciário. E nós estamos dizendo o que a lei diz, nós estamos repetindo. Tá ótimo. Bom, eu conversei sobre as medidas de combate à corrupção com o deputado Osmar Serralho, do PMDB do Paraná. Você pode assistir esta e também as outras edições em nosso site. É no câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.